Você vai ao supermercado, pega um produto, vira a embalagem, Made in China, pega outro, Made in China. Suas roupas, seus eletrônicos, seus utensílios domésticos, seus brinquedos, tudo. E você aceita isso como normal, como inevitável, como se sempre tivesse sido assim. Mas não foi. Há apenas 40 anos, a China era irrelevante no comércio global, isolada, empobrecida, tecnologicamente atrasada. E hoje, é a segunda maior economia do mundo, a maior potência manufatureira da história, o credor dos Estados Unidos. E conquistou essa posição sem disparar um único tiro. Não através de invasões, através de fábricas, não através de bombardeios, através de preços imbatíveis, não através de conquista territorial, através de dependência estrutural. A China travou uma guerra econômica contra o Ocidente e está vencendo, não porque é mais forte militarmente, mas porque entendeu algo que generais nunca entenderam. Você não precisa destruir seu inimigo. Você só precisa torná-lo dependente. E dependência, ao contrário de derrota militar, é silenciosa, voluntária e irreversível. No ano de 1978, a China estava destruída. Décadas de experimentos maoístas haviam matado milhões. O grande salto adiante havia causado a maior fome da história. A Revolução Cultural havia destruído instituições, perseguido intelectuais e paralisado a economia. A renda per capita chinesa era inferior à de países da África subsaariana. A infraestrutura era primitiva, a tecnologia obsoleta. E o país estava completamente isolado do sistema de comércio global. Mas em dezembro de 1978, Deng Xiaoping assumiu o controle e fez algo extraordinário. Ele abandonou o dogma ideológico puro, não abraçou a democracia, não privatizou a economia completamente, mas criou algo novo: capitalismo autoritário. Zonas econômicas especiais foram estabelecidas ao longo da costa: Shenzhen, Zhuhai, Xiamen. Nessas zonas, regras diferentes se aplicavam. Investimento estrangeiro era permitido. Empresas privadas podiam operar. Impostos eram mais baixos, regulamentações mais frouxas, e a promessa era irresistível: mão de obra extremamente barata, infraestrutura em rápida expansão e um governo disposto a fazer qualquer coisa para atrair capital ocidental. As corporações americanas e europeias viram uma oportunidade. Custos de produção na China eram uma fração do que eram em Detroit ou Manchester. Então elas começaram a mover fábricas. Não todas de uma vez, gradualmente. Linha de produção por linha de produção. E o argumento era sempre o mesmo: competitividade. Se não reduzirmos custos, nossos concorrentes vão. Se não formos para a China, perderemos participação de mercado. Era lógica de negócios, racional, inevitável. Mas também era uma armadilha. Porque o que essas corporações não perceberam, ou escolheram ignorar, é que a China não estava apenas oferecendo mão de obra barata. Estava executando uma estratégia de transferência de tecnologia em escala industrial. Quando uma empresa ocidental queria operar na China, o governo chinês impunha condições: joint ventures obrigatórias com empresas chinesas, compartilhamento de tecnologia, treinamento de trabalhadores chineses, localização de pesquisa e desenvolvimento. No papel, eram exigências razoáveis: acesso ao mercado chinês em troca de investimento. Mas na prática, era um mecanismo de absorção tecnológica. Empresas ocidentais transferiam décadas de conhecimento acumulado, processos de manufatura, propriedade intelectual, designs. E empresas chinesas observavam, aprendiam, copiavam e, eventualmente, competiam. Não imediatamente, não de forma óbvia, mas gradualmente, empresas chinesas que começaram como parceiras juniores se tornaram concorrentes diretas. E quando isso aconteceu, as empresas ocidentais perceberam algo perturbador: já não podiam sair. Porque toda a cadeia de suprimentos havia migrado. Fornecedores, componentes, logística, tudo estava na China. Sair significava reconstruir infraestrutura inteira em outro lugar. Custoso, demorado, arriscado. Então elas ficaram. E a dependência se aprofundou. Agora vamos entender a mecânica completa. A China não competiu jogando pelas mesmas regras.
Ela criou vantagens estruturais que nenhuma empresa privada no Ocidente poderia igualar. Primeira vantagem: subsídios estatais massivos. Empresas chinesas não precisavam ser lucrativas imediatamente. O governo fornecia crédito barato, isenções fiscais, infraestrutura subsidiada, energia barata. Isso permitia que empresas chinesas vendessem abaixo do custo por anos, eliminando concorrentes ocidentais. Quando os concorrentes faliram, as empresas chinesas aumentaram preços. Mas nesse ponto já era tarde. A indústria havia migrado. Segunda vantagem: manipulação cambial. Durante décadas, a China manteve o yuan artificialmente desvalorizado. Isso tornava exportações chinesas mais baratas e importações mais caras. Era vantagem competitiva criada por política monetária, não por eficiência. Países ocidentais reclamaram, mas a China ignorou, porque podia. Terceira vantagem: padrões trabalhistas e ambientais inexistentes. Trabalhadores chineses não tinham direitos significativos. Sindicatos eram proibidos. Jornadas de trabalho eram brutais. Salários mínimos. Regulamentações ambientais ignoradas. Isso reduzia custos dramaticamente. Empresas ocidentais, operando sob regulamentações rigorosas, não podiam competir. Quarta vantagem: escala. Com 1,4 bilhão de pessoas, a China podia produzir volumes que nenhum outro país conseguia, e volume cria eficiência, reduz custos unitários, atrai mais investimento e cria ciclo autorreforçante. O resultado? Nas décadas seguintes, indústria após indústria migrou para a China. Têxteis, eletrônicos, aço, produtos químicos, equipamentos, até setores considerados estratégicos, semicondutores, telecomunicações, tecnologia aeroespacial. E cada vez que uma indústria migrava, empregos desapareciam no Ocidente. Fábricas fechavam. Cidades inteiras entravam em colapso econômico. Detroit, Manchester, regiões industriais da Alemanha Oriental, todas devastadas pela desindustrialização. E os economistas ocidentais diziam: isso é progresso, especialização, vantagem comparativa. A China faz manufatura. Nós fazemos serviços e inovação. Mas havia problema. Manufatura e inovação não são separáveis. Quando você perde capacidade de fabricar, eventualmente perde capacidade de projetar. Porque inovação acontece perto da produção. Engenheiros precisam ver fábricas, precisam entender processos, precisam iterar rapidamente. Quando tudo isso está do outro lado do oceano, a inovação migra também. E foi exatamente isso que aconteceu. Empresas chinesas que começaram apenas fabricando produtos projetados no Ocidente, começaram a projetar os próprios produtos. Huawei, Xiaomi, BYD, DJI. Não são apenas fabricantes, são inovadores. E em muitos setores já ultrapassaram concorrentes ocidentais. Enquanto isso, outro mecanismo estava operando silenciosamente. Dívida. Porque para financiar todo esse crescimento, a China precisava de dólares. E obteve dólares através de superávites comerciais massivos. A China exportava mais do que importava. E a diferença? Era acumulada em reservas, trilhões de dólares. E o que a China fez com esses dólares? Comprou títulos do Tesouro Americano. Tornou-se o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos. Isso criou interdependência perversa. Os Estados Unidos compravam produtos chineses baratos. A China usava os dólares para financiar déficits americanos. E os Estados Unidos usavam o dinheiro emprestado para comprar mais produtos chineses. É um ciclo. E nesse ciclo, ambos os lados ficaram presos. Os Estados Unidos não podem parar de importar da China sem causar inflação massiva. E a China não pode parar de exportar para os Estados Unidos sem colapsar o próprio crescimento. Mas nesse impasse, a China tem vantagem, porque controla a produção. E produção é poder real. Dólares são apenas promessas impressas em papel. Fábricas são capacidade tangível. E capacidade tangível vence promessas toda vez que confiança desaparece. Agora pense na sua vida. Você compra telefone, chinês. Você compra laptop, fabricado na China. Você compra roupa, China. Você compra móveis, China. Você compra ferramentas, China.
E não é porque você escolheu conscientemente produtos chineses. É porque não há alternativa. Ou a alternativa é 2, 3 vezes mais cara. E você não pode pagar. Então compra o produto chinês. E a cada compra, você está financiando o sistema que tornou sua própria economia dependente. Você está transferindo riqueza. Está fortalecendo o credor. Está enfraquecendo sua própria base industrial. E não há culpa individual nisso. Você está operando dentro de estrutura criada por decisões tomadas décadas atrás, por CEOs que buscavam lucros trimestrais, por políticos que acreditavam em globalização inevitável, por economistas que ignoraram geopolítica. E agora, a estrutura é irreversível. Não no curto prazo, talvez não no médio prazo, porque reverter significa reconstruir indústrias inteiras, treinar nova força de trabalho, investir em infraestrutura e aceitar preços mais altos. Inflação, descontentamento político. Nenhum líder quer isso. Então a dependência continua. E a China sabe disso. É por isso que está expandindo, não através de conquista militar, através da iniciativa Cinturão e Rota. Bilhões em investimentos em infraestrutura na Ásia, África, América Latina. Portos, ferrovias, estradas, usinas de energia. E tudo financiado por empréstimos chineses. Países aceitam porque precisam de infraestrutura. Mas quando não conseguem pagar, a China assume controle de portos, de recursos naturais, de decisões políticas. É colonialismo moderno, mas sem bandeiras, sem exércitos, apenas contratos e dívida. E funciona, porque é apresentado como parceria, como desenvolvimento mútuo. Mas na prática, é subordinação econômica. E países que entram nesse sistema descobrem tarde demais que não podem sair, porque a dívida é estrutural e a infraestrutura é controlada por Pequim. Então, quando você ouve políticos ocidentais falando sobre conter a China, entenda, já é tarde. Contenção funciona quando você ainda tem independência, quando suas indústrias críticas ainda estão em casa, quando sua cadeia de suprimentos ainda é diversificada. Mas quando tudo depende de um único país, contenção é impossível. Porque qualquer ação que prejudique a China prejudica você mais. É por isso que, apesar de toda a retórica sobre segurança nacional, sobre competição estratégica, sobre valores democráticos, o comércio continua. As fábricas continuam na China. Os produtos continuam fluindo, porque o Ocidente está preso. Não fisicamente, economicamente. E economicamente é mais eficaz. Porque é invisível, porque é voluntário, porque é apresentado como escolha racional. E quando todos estão fazendo a mesma escolha racional, ninguém percebe que é armadilha. A China venceu a guerra do século XXI, não através de tanques, através de contêineres, não através de mísseis, através de linhas de montagem, não através de propaganda, através de preços. E o Ocidente, obcecado com superioridade militar, com domínio tecnológico, com soft power, não percebeu até ser tarde demais. Porque enquanto generais planejavam guerras convencionais, economistas chineses planejavam dependência estrutural. E dependência é mais eficaz que ocupação. Porque ocupação gera resistência. Dependência gera aquiescência. Você não luta contra o país que fabrica tudo o que você usa. Você negocia. Você concede. Você adapta. E gradualmente, sua soberania econômica desaparece. Não em um dia, não em um evento dramático, mas em 1000 pequenas decisões. Cada fábrica fechada, cada cadeia de suprimentos migrada, cada setor terceirizado. E quando você finalmente percebe, é irreversível. A verdadeira guerra da China não foi travada em campos de batalha. Foi travada em salas de reuniões corporativas, em acordos comerciais, em decisões de investimento. E foi vencida não porque a China era mais forte, mas porque o Ocidente acreditou que economia e geopolítica eram separáveis, que você poderia terceirizar produção e manter poder, que comércio sempre beneficia ambos os lados igualmente. Mas comércio, quando assimétrico, é transferência de poder. E poder, uma vez transferido, raramente retorna. A história não se repete. O dinheiro, sim. Curta este vídeo e inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.